Então, lápis e caneta na mão e vamos embora. Hoje é só uma horinha, gente. Só uma horinha. Eu vou ficar até às 7h10 aqui, tá bom? Vamos lá. A questão do Estado assume, em nossos dias, particular importância, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista política prática. A guerra imperialista acelerou e avivou ao mais alto grau o processo de transformação do capitalismo monopolizador em capitalismo monopolizador de Estado. Então aqui já tem um ponto que é fundamental para a gente poder entender sobre a leitura que o Lenin está fazendo, de que ele está entendendo que o desenvolvimento do capitalismo de Estado é basicamente o Estado se tornando um emissor das vontades desses monopólios e ele se tornando um instrumento de ação desses capitalistas para poder promover as disputas imperialistas entre esses países que na verdade representam interesses privados, né? Então, importante lembrar que o que o Lenin está tentando trazer de capitalismo de Estado não é aquilo que comumente os liberais estão chamando de capitalismo de Estado, né? Que é falar que a China é capitalismo de Estado, né? Uma coisa assim. O que ele chama é que a gente já tem um capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado que existe já é o capitalismo de Estado que está presente na Europa, está presente nos Estados Unidos, está presente em todos esses lugares, tá? E por que ele se chama capitalismo de Estado? Porque é o Estado a entidade que vai garantir que vai garantir a continuidade dos negócios capitalistas e que vai garantir também a estabilidade deles, né? Tá bom? Então, cadê aqui? Deixa eu só mudar um negócio aqui rapidinho, peraí. Pronto, que agora eu comprei uma Smart Lâmpada. Ó. Uma lâmpada Smart, ó que legal. Ela muda de cor. Legal, né? Vamos lá. Pô, muito massa. Vamos continuar. A monstruosa escravização dos trabalhadores pelo Estado, que se une cada vez mais estreitamente aos onipotentes sindicatos capitalistas, atinge proporções cada vez maiores. Os países mais adiantados se transformam, referimos-nos à retaguarda desses países, em presídios militares para os trabalhadores. É um contexto bastante específico, né? Já tendo em vista que a Europa estava se preparando não só para o primeiro conflito global, mas como existia também uma forte fonte de chauvinismo, né? Que era aquela ideia muito militarista, que vai ser muito presente nesse comecinho do século XX. Os inauditos horrores e o flagelo de uma guerra interminável tornam intolerável a situação das massas e aumentam a sua indignação. A Revolução Proletária Universal está em maturação, e a questão das suas relações com o Estado adquire, praticamente, um caráter de atualidade. Os elementos de oportunismo, acumulados durante dezenas de anos de relativa paz, criaram uma corrente de social-patriotismo que predomina nos partidos socialistas oficiais do mundo todo. Então, só para lembrar aí, né, essa corrente que ele está chamando de social-patriotismo é uma corrente que vai valorizar ainda a existência do chauvinismo, desse nacionalismo que vai ser usado contra outras nações, né, visando fomentar o discurso nacionalista local, o que vai contra a perspectiva internacionalista do proletariado, né? Ele está se referindo aqui basicamente a uma parte da corrente do Partido Operário Social Democrata Russo e está também se recorrendo a outros grandes partidos ali da Europa. Aqui. Essa corrente, Plekhanov, Botasov, Breshkov, ó, é foda, né? E depois de uma forma ligeiramente bilhada, Chernov e companhia na Rússia. Scheidman, Legion David e outros na Alemanha, Renaudot, Guedes e Van der Velde na França e na Bélgica, Hindman e os Fabianos na Inglaterra, etc, etc. Essa corrente, socialista em palavras, mas patrioteira em ação, se caracteriza por uma baixa e servil adaptação dos chefes socialistas aos interesses não só de sua própria burguesia nacional, como também do seu próprio Estado, pois a maior parte das chamadas grandes potências exploram e escravizam há muito tempo várias nacionalidades pequenas e fracas. É basicamente, então, né, de novo, ele reforçando esse aspecto que dentro da constituição do Estado, ali no começo do século XX, existia uma corrente muito forte de social-chauvinismo, né, ou social-nacionalismo, que é essa ideia da defesa particular de cada uma dessas nações. E o resto que se foda, né, é basicamente isso que ele está trazendo.
Ora, a guerra imperialista não tem outra coisa em vista senão a partilha, a divisão dessa espécie de despojo, que é basicamente como vai se constituir a partir da Primeira Guerra Mundial esse modelo de conflito, né? Basicamente, se vocês lembrarem das aulas de história sobre a Primeira Guerra Mundial, vocês vão lembrar, por exemplo, das charges ali, né? Que tem os países europeus dividindo a China, os países europeus dividindo o império. Então, basicamente, a guerra imperialista ela vai servir para colocar classe trabalhadora contra a classe trabalhadora, visando a expansão dos negócios das burguesias nacionais pelo globo todo, né? Então, basicamente, a Primeira Guerra Mundial pode ser traduzida como uma disputa da guerra entre a Alemanha e a Inglaterra, né? E quem acabou ganhando no processo foi a Inglaterra. Mas é basicamente uma guerra que vai decidir quem vai ficar com os maiores espólios do planeta. E essa é uma guerra que tem uma caracterização próxima do que ele vai chamar de capitalismo de Estado, porque é só através da viabilização desse Estado como garantidor dessas políticas capitalistas que é possível que haja uma guerra imperialista. Massa? Vamos continuar então. A luta das massas trabalhadoras para se libertarem da influência da burguesia em geral e da burguesia imperialista em particular é impossível sem uma luta contra os preconceitos oportunistas em relação ao Estado. Primeiro, passemos em revista a doutrina de Marx e Engels sobre o Estado, detendo-nos mais demoradamente nos pontos esquecidos ou desvirtuados pelo oportunismo. Porque isso vai ser também bastante comum, né? O Kautsky, principalmente, vai ter uma elaboração muito forte para defender o social-chauvinismo. O Partido Social-Democrata Alemão vai muito nessa linha, né? Um partido muito nacionalista e que vai tentar se utilizar dessa figuração do Estado como um instrumento só pela própria burguesia, né? Não vai haver a defesa, por exemplo, de um processo revolucionário para a classe trabalhadora tomar o poder do Estado. Não, eles vão defender sinteticamente a existência de que existem maiores ou menores... Não é que existem maiores ou menores imperialismos, né? Mas ele basicamente vai defender a ideia de que é preciso que esses estados pensem primeiro na sua condição nacional para se colocar sobre outras nações para depois poder pensar internacionalmente, né? Vamos lá. Em seguida estudaremos especialmente o representante mais autorizado dessas doutrinas desvirtuadas, Karl Kautsky, o chefe mais conhecido dessa Segunda Internacional, que tão tristemente faliu durante a guerra atual. Finalmente, trataremos os principais ensinamentos da experiência das revoluções russas de 1905 e 1917. Essa última, no momento presente, entra visivelmente no fim de sua primeira, Jaci. Mas toda essa revolução só pode ser encarada como um anel na cadeia de revoluções proletárias socialistas provocadas pela guerra imperialista. A questão das relações entre a revolução socialista do proletariado e o Estado adquire, por conseguinte, não só uma significação política prática, mas também um caráter de palpitante atualidade, pois fará as massas compreenderem o que devem fazer para elas se libertarem do jugo capitalista em futuro próximo. O autor, né, tio Vladimir, agosto de 1917. Beleza? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que ele está, nesse período aí que ele está vivendo, a tendência central era de que ocorressem várias revoluções socialistas ao redor da Europa, né, em todo o território europeu, que visariam dar um suporte para a Revolução Russa que estava acontecendo na União Soviética. Um exemplo disso vai ser a Revolução Alemã, que vai acontecer em 1919, e que vai acabar retirando o Kaiser Guilherme II do poder, mas a revolução acaba sendo derrotada porque os sociais-democratas vão acabar optando por um modelo de governança da democracia liberal burguesa, né? E isso vai acabar levando, inclusive, ao assassinato de Karl Liebknecht e da Rosa Luxemburgo pela social-democracia. Então, nesse contexto, mais tarde a União Soviética acaba se tornando uma voz isolada nesse processo, porque o que se esperava era que a revolução na Alemanha acontecesse logo após a derrota na guerra, o que não se concretizou. Tendo em vista que a social-democracia vai acabar apoiando os setores mais conservadores para impedir que o KPD, o Partido Comunista da Alemanha, pudesse assumir o poder nesse processo. Então, aqui ele dá mais uma segunda edição, blá, 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 blá. Massa, beleza? Então, o prefácio já foi, vamos pro capítulo 1. Agora começa. Coisa boa. Vamos lá. Vocês perguntaram aqui se a live vai ficar gravada? Sim, ela vai pro YouTube. Tá bom? Mas recomendo muito aí para você que estiver assistindo do zero ou para você aí que tem interesse, colhe aqui na live no domingo pra gente fazer a leitura conjunta que vale muito a pena. Vamos embora.
Dá-se com a doutrina de Marx, nesse momento, aquilo que, muitas vezes, através da história, tem acontecido com as doutrinas dos pensadores revolucionários e dos dirigentes do movimento libertador das classes oprimidas. Os grandes revolucionários foram sempre perseguidos durante a vida. A sua doutrina foi sempre alvo do ódio mais feroz, das mais furiosas campanhas de mentiras e difamação por parte das classes dominantes. E a gente pode ver como isso se reproduz no Brasil, por exemplo, né? Só para a gente poder ver como esse mecanismo que o Lenin está trazendo de difamação é um mecanismo que se repete de forma infinita para poder garantir que essas palavras de libertação não cheguem nas pessoas. Massa? Beleza. Quais são os dias das lives? De terça, quinta e domingo, tá? Mas essa terça eu não vou colar, porque eu vou estar num outro evento, e então é domingo, ou esse domingo e a próxima quinta. Mas no domingo é só leitura. Mas, depois da sua morte, tenta-se convertê-los em ídolos inofensivos, canonizá-los, por assim dizer, cercar seu nome de uma auréola de glória, para consolo das classes oprimidas e para o seu ludíbrio, enquanto se castra a substância de seu ensinamento revolucionário, embotando-lhe o gume, aviltando-o. Que é basicamente o que a gente vê acontecer, por exemplo, com figuras como, sei lá, né, Malcolm X, a gente pode até ver o Nelson Mandela, Che Guevara, então tem uma certa idealização para jogar essa idealização num campo quase só estético, né, e aí não se leva em consideração o que essas pessoas estão realizando em relação, ou que elas realizaram em relação às suas ações na história. Né? É justamente um movimento para pegar essa idealização, transformar num personagem passivo, e esse personagem passivo ser da paz do amor, não sei o que, da alegria do pagode, e quando na verdade esse personagem passivo era dedo no cu e gritaria, né? Vamos lá. A burguesia e os oportunistas do movimento operário se unem presentemente para infligir ao marxismo um tal tratamento. Esquece-se, esbate-se, desvirtua-se o lado revolucionário, a essência revolucionária da doutrina, a sua alma revolucionária. Exalta-se e coloca-se em primeiro plano o que é ou parece aceitável para a burguesia. Que é basicamente o que a gente vê hoje também com a galera que fala que socialismo é sobre amor, né? Socialismo é sobre diálogo, socialismo é sobre a gente encontrar um ponto de equilíbrio, né? E na verdade isso é uma deturpação do marxismo, né? Uma deturpação, porque se a gente coloca a linha teórica como uma linha teórica passiva, né? Uma linha teórica, portanto, que não pense essas questões a partir de uma ruptura total da estrutura, o que a gente acaba tendo é justamente uma linha ideológica completamente domesticada, né? Domesticada em direção a uma passividade. Como a gente vê o discurso de várias pessoas aí. Isso é muito comum no oportunismo, muito comum no reformismo, né? A gente tem gente aí no Twitter que manda uma citação do Lenin, que na verdade nem era do Lenin, né? Era de um caso em que o Lenin discordava, mas o cara vai falar que é do Lenin. Os oportunistas estão todos aí, né? Todos aí, tentando pegar sua boquinha. Todos os sociais-patriotas são, agora, marxistas. Os sábios burgueses, que ainda ontem, na Alemanha, se especializavam em refutar o marxismo, falam cada vez mais num Marx nacional alemão, que a dar-lhes ouvidos teria educado os sindicatos operários, tão magnificamente organizados, para uma guerra de rapina. Que é basicamente a galera tentando utilizar do Marx para poder fazer jus a esse argumento de chauvinismo, né? Dessa ideia que o Marx vai defender um nacionalismo alemão, vai defender um nacionalismo antes de defender o processo de organização da classe operária, né? Isso tem relação com o capitalismo transformar tudo em mercadoria e fetichização de ídolos? Tem e não tem, né? Tem porque, na verdade, essa transformação ela é muito bem vista pelo capitalismo, porque essa transformação, quando ela desvirtua a posição dessas pessoas nos conflitos, na história, ela consegue garantir uma maior localização desses heróis no reformismo, né? Ou dentro dessa perspectiva meio paz e amor. Né? Porque isso desmobiliza, né? Isso cria uma ilusão de que pela paz e pelo amor as coisas vão funcionar. E, né? É isso, né? Vamos lá. Em tais circunstâncias, e uma vez que se logrou difundir tão amplamente o marxismo deformado, a nossa missão é, antes de mais nada, restabelecer a verdadeira doutrina de Marx sobre o Estado. Para isso, teremos de fazer longas citações das obras de Marx e de Engels. Essas longas citações tornarão pesada a exposição e não contribuirão para torná-la popular, mas é absolutamente impossível dispensá-las.
Todas as passagens de Marx e Engels, pelo menos as passagens essenciais que tratam do Estado, devem ser reproduzidas sobre a forma mais completa possível, para que o leitor possa fazer uma ideia pessoal do conjunto e do desenvolvimento das concepções dos fundadores do socialismo científico. Assim, apoiados em provas, demonstraremos a evidência que o atual kautskismo as deturpou. Né? Ou seja, você pode pegar esse kautskismo e jogar para outra coisa, né? Um reformismo ali de quinta categoria. Comecemos pela mais vulgarizada das obras de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, cuja sexta edição apareceu em Stuttgart, em 1894. Traduziremos os nossos extratos do original alemão, porque as traduções russas, embora numerosas, são em sua maior parte incompletas ou muito defeituosas. Resumindo a sua análise histórica, diz Engels: o Estado não é, de forma alguma, uma força imposta do exterior à sociedade. Não é, tampouco, a realidade da ideia moral, a imagem e a realidade da razão, como pretende Hegel. É um produto da sociedade numa certa fase do seu desenvolvimento. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é muito importante. Porque isso aqui já ajuda a gente a desconstruir a ideia que muitos liberais trazem, muitos ANCAPs trazem, que o Estado seria uma entidade que funcionasse a priori do movimento social histórico no qual as pessoas estão inseridas. Porque a galera vai falar, o Estado faz muita coisa, o Estado é malvadão, o Estado isso, o Estado aquilo. Só que o Estado, ele não é uma instituição que existe anteriormente à sociedade. Ele é uma instituição que vai existir a partir dos movimentos históricos de uma sociedade. Então ele não é produto da combustão espontânea, né? Você não é um sucutang, né? Você não vai colocar o estado em pó, colocar na água e vai sair, né, o Estado. Não, essa porra não existe. O que existe o Estado, ele é um produto histórico das relações sociais. Então, todas as contradições que existem, todos os processos, todos os elementos que a gente se depara na nossa realidade, são elementos produzidos por essas interações históricas. Beleza? Exatamente, estado instantâneo, é o estado gelatina. Você coloca o pó na aguinha quente, geladeira, aí ele vira lá um estado balangando, né? Bom demais. É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa insolúvel contradição interna. Se dividiu em antagonismos inconciliáveis, de que não pode desvencilhar-se. Mas, para que essas classes antagônicas com interesses econômicos contrários não se entredevorassem e não devorassem a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se colocasse aparentemente acima da sociedade, esse aparentemente é importante, com o fim de atenuar o conflito nos limites da ordem. Essa força que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela, e dela se afastando cada vez mais, é o Estado. Então, basicamente, o que o tio Lenin está dizendo aqui é o seguinte, o Estado ele é uma criação, né? Ele é uma criação que vai servir para poder amenizar as contradições inerentes ao seu desenvolvimento. Então é impossível a gente dizer que num processo de desenvolvimento econômico e histórico não haja luta de classes, né? Vamos lembrar aí que tio Marx vai falar que o motor da história é a luta de classes. Então como é que as classes dominantes poderiam organizar essa configuração social de poder e de maneira a amenizar esses conflitos, ou seja, garantir de alguma maneira uma estabilidade de poder. Isso seria garantido através do Estado. O que é o Estado? É essa entidade que aparentemente estaria por cima das relações sociais e aí ele controla todas as coisas, né? Mas ele não está, né? Ele não está. Ele é o próprio elemento histórico. Eis expressa com toda clareza a ideia fundamental do marxismo no que concerne ao papel histórico e à significação do Estado. O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável de classes. O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de classes são inconciliáveis das classes. O Estado aparece onde, na medida em que os antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis. Então, basicamente, o Estado ele é esse produto que prova que o antagonismo entre burguesia e proletariado não é possível de ser sanado de maneira permanente, a não ser que haja luta de classes, né? A não ser que haja um processo de superação histórica. Agora, o que acontece é
Se a gente precisa de um Estado para garantir essa continuidade, significa que, em um certo ponto, essas contradições entre burguesia e classe operária, elas são completamente inconciliáveis, porque elas são baseadas em um conflito, elas são baseadas no antagonismo. Qual que é esse antagonismo? O antagonismo da exploração. Onde que tá esse ponto da contradição? Tá em que essa sociedade ela foi moldada a partir da exploração de um grupo sobre o outro. Por isso que é inconciliável. Porque para que essa estrutura tenha vida, para que ela possa funcionar, é necessário que haja conflito, é necessário que haja exploração. Massa? Beleza, vamos continuar. É precisamente sobre esse ponto de importância capital e fundamental que começa a deformação do marxismo, seguindo duas linhas principais. Uma mais chazinho aqui. Vai ficar assim, mas não na Twitch, vai ficar salvo no YouTube. O que vocês estão achando até agora, gente, desse formato? Lendo, comentando, estão achando legal? Me mandem um feedback aí, o que vocês estão achando? Tá legal? Pô, maravilha. Acho que esse vai ser um formato bem legal para ajudar a galera a pegar uma marcha, para engatar ali uma marcha para poder estudar. Pô, acho que vai ser massa isso, vai ser bem legal. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, vamos continuar. De um lado, os ideólogos burgueses e, sobretudo, os da pequena burguesia, obrigados, sob a pressão dos fatos históricos incontestáveis, a reconhecer que o Estado não existe senão onde existem as contradições e as lutas de classes, corrigem Marx de maneira a fazê-lo dizer que o Estado é o órgão da conciliação de classes. Para Marx, o Estado não poderia surgir nem subsistir se a conciliação de classes fosse possível. A gente pode observar esse movimento quando até perguntaram ali, né, mas e o Lula, né, com essa questão da conciliação? A questão é essa, não há conciliação. Né? Essa conciliação ela não é duradoura, ela não é permanente. A gente vê que o preço da conciliação significa necessariamente uma continuação da exploração, uma continuação da luta de classes, portanto, inconciliável, né? Porque a conciliação significaria a união não, né? Mas o diálogo equilibrado de uma parte sobre a outra, e o que o Tio Marx está dizendo é que isso é impossível. Porque isso parte justamente da ideia de que o Estado, sendo esse elemento que está lá para garantir a continuidade, para garantir a existência da exploração, né? Não tem como você conciliar um negócio que é antagônico. Esse é o problema, você não tem como conciliar. Por isso que toda tentativa de conciliação de classe dentro do Estado, dentro do movimento operário, do movimento socialista, ou do movimento de esquerda, é uma tragédia anunciada. Porque no primeiro momento que a burguesia resolver fazer um contra-ataque para poder rever os seus ganhos, rever seus lucros, suas vantagens, ela vai fazer. Ela vai fazer. Ela não vai hesitar. Tal qual foi, por exemplo, todo o progressismo que aconteceu nos governos do PT. Né? Exatamente, mandaram aqui, todo o progresso acabou com um golpe e uma canetada. E acabou. Enfim, já era. Então o Estado surge para manter a exploração da classe subjugada. Sim, ele existe para isso. Ele existe para tentar amenizar esse antagonismo. Ele serve para isso. Para amenizar esse processo antagônico. Vamos continuar. Para os professores e publicistas burgueses e para os filisteus despidos de escrúpulos, resulta, ao contrário, de estações complacentes de Marx, semeadas em profusão, que o Estado é um instrumento de conciliação das classes. Para Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de submissão de uma classe por outra. É a criação de uma ordem que legalize e consolide essa submissão, amortecendo a colisão das classes, que é exatamente a tentativa de amenizar esse antagonismo. Não conciliá-lo, não acabar com ele. Mas o Estado nada mais é do que um instrumento jurídico para garantir a continuidade da exploração da burguesia. Basicamente é isso, né? Porque é o Estado que cria a lei e a ordem, né? É o Estado que vai criar a estrutura que vai proporcionar o que é certo ou o que é errado. Mas quem define isso é quem utiliza os mecanismos do Estado como instrumento de poder, que é a burguesia. Por isso que seria impossível a gente dizer, a partir da teoria marxista, que um socialismo democrático, a construção do socialismo democrático seria possível. Porque sendo um socialismo democrático a utilização do Estado burguês,
Ele não tem como chegar a um dado momento que ele vai ser descontinuado. Por isso que toda experiência socialista duradoura que a gente viu florescer no planeta Terra passou por um processo revolucionário, que é a destituição dessa classe do poder estatal. Para os políticos da pequena burguesia, ao contrário, a ordem é precisamente a conciliação das classes e não a submissão de uma classe por outra. Que é o vamos conversar, né? Vamos dialogar, vamos aí, né? Terceira via, etc. E tal. Atenuar a colisão significa conciliar e não arrancar às classes oprimidas os meios e processos de luta contra os opressores a cuja derrocada elas aspiram. É basicamente isso, né? Conciliar significa colocar a classe trabalhadora em um local de submissão aos interesses da burguesia. Porque no final das contas, quem tem mais condições de tancar, né, a contradição, não é a classe trabalhadora. Porque a única coisa que a classe trabalhadora tem é a sua organização política. Quem tem mais poder de barganha para poder realizar esse elemento é a burguesia. São os donos dos meios de produção. Porque eles são os donos dos meios de produção. Por isso. Assim, na Revolução dos 17, quando a questão da significação do papel do Estado foi posta em toda a sua amplitude, posta praticamente como que reclamando uma ação imediata das massas, todos os socialistas revolucionários e todos os mencheviques, sem exceção, caíram imediata e completamente na teoria burguesa da conciliação das classes pelo Estado. Os SRs eram uma fração partidária do Partido Operário Social Democrata Russo, que flertava muito com essas questões bastante burguesas sobre como pensar o processo revolucionário, e os mencheviques, né, são bastante conhecidos como os liberais, a burguesia, o setor mais à direita do Partido Operário Social Democrata. Inúmeras resoluções e artigos desses políticos estão profundamente impregnados dessa teoria burguesa e oportunista da conciliação. Essa democracia pequeno-burguesa é incapaz de compreender que o Estado seja o órgão de dominação de uma determinada classe que não pode conciliar-se com a sua antípoda, a classe adversa. A sua noção do Estado é uma das provas mais manifestas de que os nossos socialistas revolucionários e os nossos mencheviques não são socialistas como nós, os bolcheviques. Sempre demonstramos, mas democratas pequenos burgueses de fraseologia aproximadamente socialista. Que são as linhas reformistas de vários partidos que a gente tem hoje no Brasil. Né? Essa ideia de achar que o Estado vai, de alguma maneira, ser garantido e vai ser como um instrumento de conciliação que vai garantir a existência da vida, né? Que vai garantir a conciliação das classes antagônicas. Esse é o grande erro. Se eu vi o que o Monark falou, vi, mas foda-se o Monark, né? A live não é sobre o Monark, então foda-se o Monark. É isso, tá bom? Vou continuar aqui. Em Kautsky, a deformação do marxismo é muito mais sutil. Teoricamente, não nega que o Estado seja o órgão de dominação de uma classe, nem que as contradições de classe sejam inconciliáveis, mas omite ou obscurece o seguinte: se o Estado é o produto da agora vai pegar a fonoaudiólogo, hein? Inconciliabilidade das contradições de classe, se é uma força superior à sociedade, afastando-se cada vez mais da sociedade, é claro que a libertação da classe oprimida só é possível por meio de uma revolução violenta e da supressão do aparelho governamental criado pela classe dominante que, pela sua própria existência, se afasta da sociedade. Porque é claro, né? Tal qual a gente está analisando, é importante que a gente lembre que quanto mais a burguesia vai tomando controle desse Estado, né, quanto mais ela vai conseguindo garantir a sua dominação, o que a gente percebe é que ela se afasta cada vez mais do restante da sociedade. E é um movimento natural, né, um movimento esperado. Porque você, sendo essa conciliação dos antagonismos de classe, não vai querer se aproximar do outro grupo que está querendo te bater. Né? Bom demais. Continuar. Essa conclusão teoricamente clara por si mesma tirou a Marx, com inteira precisão, como adiante veremos na análise histórica concreta dos problemas da Revolução. E foi precisamente essa conclusão que Kautsky esqueceu e desvirtuou, como demonstraremos detalhadamente no decurso da nossa exposição. Gente, por enquanto, questões? Dúvidas? Perguntas? Alguma coisa específica? Do texto até agora, né? Gente, para de falar do Monark aí, faz favor. A ideia não é concentrar no Monark.
O Estado da Revolução mesmo, camarada. Esse aí que a gente tá lendo. Distributismo? Não sei o que é isso. E o Lenin... cara, é um negócio que eu reflito às vezes assim, né? O Lenin ganhou muita notoriedade porque ele basicamente fazia um react de leitura, né? É isso, ele tá basicamente xingando outras pessoas e refutando elas, pá, 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 porque ele tá fazendo um react, né? É isso, ele tá fazendo um react. Pau na máquina, exatamente. Prof, como assim violenta? Desse jeito mesmo que você imaginou. Violenta. Mas violenta não porque nós desejamos a violência como um eixo moral de comportamento, né? Ai, que delícia, né? A violência e tal. O que acontece é que isso vai ficar mais evidente mais pra frente na exposição do Lenin, é que é impossível a gente repensar um outro modelo de sociedade que não seja por esse caminho. Não porque a gente goste, mas porque toda a instrumentação do Estado burguês está constituída para poder dominar essas questões. É inevitável, exatamente, é inevitável. Vamos lá, vamos continuar. Contrariamente à antiga organização patriarcal da Tribal Clã, continua Engels, o Estado se caracteriza, em primeiro lugar, pela divisão dos súditos segundo o território. Essa divisão nos parece natural, mas representa uma longa luta com a antiga organização patriarcal por clãs ou famílias, que é aquela ideia do Estado Nacional moderno. Né? É a definição das fronteiras, é a definição de um território que é entendido como um território natural de um povo ou natural de uma localização. Se existem cautskistas hoje, tem gente que é cautskista sem saber que é cautskista. Tem gente pra caralho nessa, pra caralho. O segundo traço característico do Estado é a instituição de um poder público que já não corresponde diretamente à população e se organiza também como força armada. Esse poder público separado é indispensável, porque a organização espontânea da população em armas se tornou impossível desde que a sociedade se dividiu em classes. Esse poder público existe em todos os estados. Compreende não só homens armados, como também elementos materiais, prisões e instituições coercitivas de toda espécie, que a sociedade patriarcal ou clã não reconheceu. Então, aqui, gente, tem um negócio muito importante que ele está trazendo, que é entender que o Estado só pode ser constituído porque ele tinha o monopólio da violência. Porque ele tinha instituições violentas que garantiriam a continuidade das classes dominantes do poder. Se a gente parar para lembrar como é que o Estado moderno vai se formar, é basicamente a partir do financiamento de um exército permanente, que é o que acontece no final da Baixa Idade Média, né? Na transição da Baixa Idade Média para a Idade Moderna. Você tem ali um processo de profissionalização das Forças Armadas, e essas Forças Armadas se tornam emissárias do Estado. Né? Elas se tornam as fundadoras do Estado. Tá ligado? Então isso é muito importante. Não só o exército, que vai garantir essa dominação pela via material, pela via bélica, mas também outras instituições, né? Como, por exemplo, a escola, o hospital, a prisão. Tudo isso são instituições coercitivas para criar instrumentos de doutrinação nos sujeitos, para que esses sujeitos possam se inserir na dinâmica, na lógica do Estado burguês. Tudo bem? Essa é a história da formação de todos os Estados modernos. De todos os Estados modernos. Salvo algumas exceções, a gente está pensando aqui no contexto europeu, etc, etc, etc. Mas a gente pode dizer que, sinteticamente, é a formação do que a gente chama de Estado Nacional moderno. Tudo bem? Então, se a gente, por exemplo, lembrar como é que o Brasil vai ser constituído, em primeiro lugar, né? É importante lembrar ali no período regencial, que é a transição do primeiro reinado para o segundo reinado, o que garantiu que o Brasil se mantivesse unificado enquanto um Estado do tamanho que é o Estado hoje, foi a atuação das Forças Armadas, dos exércitos e milícias, para poder suprimir todas as revoltas regenciais que estavam acontecendo naquele momento. Só por isso. Engels desenvolve a noção dessa força que se chama Estado. Força proveniente da sociedade, mas superior a ela e que dela se afasta cada vez mais. Em que consiste principalmente essa força? Em destacamentos de homens armados que dispõem das prisões, etc. Então, basicamente, quem controla as armas e quem controla as instituições de aprisionamento, as instituições de castigo,
controla tudo, né? Porque você pode, a partir da colocação, né? Porque a gente fala muito da manutenção, o Estado fala muito isso, né? A necessidade da manutenção da lei e da ordem. Mas quem define a lei e a ordem? Né? Quem que define o que é lei e ordem? Tá ligado? Essa lei e ordem, ela não é um objeto, né? Uma ideia movente que tá aí, caralho, peguei uma ideia, uma lei e ordem. Não, ela não é isso. Ela é uma lei e ordem que é constituída a partir de um processo de dominação material. Então, quando o sujeito tem, como o hospital entra na questão coercitiva, como hospital psiquiátrico, por exemplo, a ideia de normalidade, né, é uma ideia que vai atravessar muito esse pensamento da formação de uma subjetividade burguesa. Né? Então, quando você estabelece um ideal de normalidade, se tem algo que é normal, tem algo que teoricamente é anormal, que vai ser visto como patológico e que, portanto, deve ser isolado, deve ser colocado em um outro local, deve ser castigado, deve ser aprisionado, para que essa anormalidade não fira essa normalidade. Então, um exemplo, né? O Hospital Geral de Barbacena, em Minas Gerais, era um hospital psiquiátrico, né, era com um manicômio, e tinham muitas pessoas que sequer tinham diagnósticos, né? Eram pessoas que, às vezes, eram transeuntes, pessoas que andavam por aí, né? Eram mulheres que não queriam casar, sabe? Era esse tipo de coisa. Pessoas que, de alguma maneira, estejam ferindo essa lei e essa ordem. Tá ligado? E no momento que se fere essa lei, essa ordem, a gente tem um problema, né? Que é, como que esse sujeito vai pensar a sociedade se ele não tá pensando a partir dessa perspectiva de normalidade? Tá ligado? Sinteticamente é isso. Vamos continuar. Temos o direito de falar em destacamentos de homens armados porque o poder público próprio a cada estado já não corresponde diretamente à população armada, isto é, à sua organização espontânea em armas. Como todos os grandes pensadores revolucionários, Engels esforça-se por atrair a atenção dos trabalhadores conscientes para o que a medíocre e pequena burguesia dominante considera menos digno de atenção, mais banal, consagrado por preconceitos não apenas resistentes, mas, pode-se dizer, petrificados. O exército permanente e a política são os principais instrumentos de poder governamental. Mas poderia ser de outra forma? A questão é essa, né? Você não tem como fazer uma dominação que não seja de outra forma. A partir de uma dominação institucional, da criação de uma lei e de uma ordem, de um espectro de normalidade de uma lei e de uma ordem, e para quem não seguir, você encarcera, você mata, você isola, você mata de fome, né? Você faz alguma coisa para que esse sujeito não mais seja um incômodo para essa via da normalidade. Para a grande maioria dos europeus do século XIX, do fim do século XIX, aos quais Engels se dirige, e que não viveram nem observaram de perto nenhuma grande revolução, não poderia ser de outra forma. Não compreendem de maneira alguma o que seja a organização espontânea da população em armas. De onde vinha a necessidade de corpos especiais de homens armados, polícia e exército permanente, separados da sociedade e superiores a ela? Porque é essa a questão central, né? Perguntaram até ali de... como é que seria a questão da segurança no comunismo, etc, etc. Não tem como a gente saber, né? Sinteticamente não tem como a gente fazer essa previsão com muita exatidão, mas existe no processo de formação da polícia e do exército um processo de separação, né? Parece que a polícia e o exército são coisas que estão distantes do resto da sociedade civil. Eles não seguem as mesmas regras, eles não seguem os mesmos princípios. Isso é proposital. Né? Isso é proposital. Por quê? Porque esse distanciamento é o que vai criar uma possibilidade de exercício da dominação de uma classe sobre a outra. Então, a segurança no comunismo poderia ser pensada muito mais a partir da formação de um exército popular permanente. É um exército popular permanente e que vai servir ao Estado operário. Né? Eu acho que essa é a principal diferença. Porque as instituições da polícia e do exército que a gente tem na nossa realidade são instituições criadas para justamente oprimir a classe trabalhadora. É isso, a polícia e o exército servem para isso. Né? Você matar a classe trabalhadora de outro lugar e você garantir a dominação doméstica dessa classe trabalhadora. Tá? Sim, a live vai ficar disponível no YouTube.
Os filisteus da Europa Ocidental e da Rússia respondem muito naturalmente a essa pergunta, por uma ou duas frases escolhidas em Spencer ou em Mihailovsky, e alegam a complicação crescente da vida social, a diferenciação das funções sociais, etc. Essas alegações parecem científicas e tranquilizam admiravelmente o bom público, obscurecendo o principal, o essencial, a cisão da sociedade em classes irreconciliavelmente inimigas. Se essa cisão não existisse, a organização da população em armas se distinguiria certamente por sua complexidade, por sua técnica, etc. Da organização primitiva de um bando de macacos armados de cacetes ou da de homens primitivos ou associados em clãs, mas seria possível. Então, basicamente, é importante a gente salientar, a gente reforçar que essa cisão de classes é o que torna essa formação dessas instituições de Estado necessárias. É o fato de as classes serem justamente inconciliáveis. É só por isso que existe polícia e exército. Só por isso. Porque esses dois grupos não têm conciliação. Macacos armados de cacetes é muito bom, né? Pô, é muito bom. Cadê aqui? Vamos continuar. É, porém, impossível porque a sociedade civilizada está dividida em classes hostis e irreconciliáveis cujo armamento espontâneo provocaria a luta armada. Forma-se o Estado, cria-se uma força especial, criam-se corpos armados e cada revolução, destruindo o aparelho governamental, põe em evidência como a classe dominante se empenha em reconstituir a seu serviço corpos de homens armados, como a classe oprimida se empenha em criar uma nova organização do mesmo gênero para pô-la ao serviço, não mais dos exploradores, mas dos explorados. Então, se a gente poder pensar historicamente, o que foi a organização do exército na Revolução Francesa, se não justamente isso, né? Se não justamente um processo de construção de um exército permanente para garantir a viabilidade da Revolução Burguesa. Gente, questões? Dúvidas? Perguntas? Não? Ó. O estado de revolução é sem os acentos, tá bom? O que mais limita a tomada do Estado pelo proletariado? A organização deste ou o domínio da violência? Os dois, né? São duas coisas que andam em conjunto. O Tricas não tem jeito, exatamente. Vamos continuar. Na passagem citada, Engels coloca, teoricamente, a questão que, na prática, toda a grande revolução põe diante de nós em plena evidência na escala da ação das massas, ou seja, a questão das relações entre os destacamentos separados de homens armados e a organização espontânea da população em armas. Veremos essa questão evoluir na experiência das revoluções europeias e russas. Mas voltemos à exposição de Engels. Ele mostra que o poder público é, às vezes, fraco. Por exemplo, em certas regiões da América do Norte, trata-se, exceção bem rara na sociedade capitalista, de certas regiões em que, antes do período imperialista, predominava o colono livre, mas, em geral, o poder público aumenta. Então, ele está dando aqui um exemplo que é bem interessante, porque muita gente vai falar que os Estados Unidos são a terra ali da liberdade e tal, que tem um amplo desenvolvimento do campesinato, do colonato e tal, e isso sinteticamente é mentira, né? Não é que é mentira, mas é a exceção da exceção da exceção. Porque, na verdade, o Estado dos Estados Unidos está constituído todo numa base de dominação profunda. Vou mexer aqui. Dominação profunda justamente com esse poder público, com essas questões que vão formar um exército permanente. Vamos lá. O poder público se reforça à medida que se agravam os antagonismos de classe no interior e à medida que os estados contíguos se tornam mais fortes e mais populosos. Basta considerar a Europa atual, onde a luta de classes e a competição às conquistas tem aumentado o poder público a um tal grau que ameaça absorver toda a sociedade e até o próprio Estado. Que é isso que ele está dizendo, né? Que o aumento do poder público, ou seja, o aumento do uso desses instrumentos de violência para garantia da dominação da classe dominante, faz com que todo o aparato estatal se torne utilizado para justamente se tornar um meio para garantir o cumprimento desses interesses.
A Primeira Guerra Mundial é o melhor exemplo disso, porque ela é esse processo finalizado, né? Afinal de contas, a Primeira Guerra Mundial, para quem não lembra, é uma guerra imperialista, é uma guerra de disputa entre esses estados, entre essas classes dominantes de vários lugares diferentes. Essas linhas foram escritas quando, muito pouco, depois de 1890. O último prefácio de Engels tem a data de 16 de junho de 1891. A evolução para o imperialismo, caracterizada pela dominação absoluta dos trusts, pela onipotência dos grandes bancos, pela política colonial em grande escala, etc., mal começava na França e era ainda mais fraca na América e na Alemanha. Desde então, a competição às conquistas deu um passo gigantesco, a ponto de o globo terrestre, mais ou menos em 1910, achar-se definitivamente partilhado entre os conquistadores rivais, isto é, entre as grandes potências espoliadoras. Que é isso que eu acabei de falar, sobre vai ser a origem, né, da Primeira Guerra Mundial, que vai ser a disputa interimperialista nesse aspecto. Se toda guerra não necessariamente, né? As guerras elas mudaram bastante de caráter, mas elas têm esse caráter de disputa imperialista, né? De controle social de várias regiões a partir do século XIX. Esse texto foi escrito em agosto de 1917, então o Lenin já estava rolando a Primeira Guerra Mundial, ela já estava em curso, inclusive vários sociais-democratas alemães eram favoráveis à guerra, eram favoráveis à continuidade do conflito, e o Lenin está escrevendo isso durante o processo revolucionário russo, em agosto de 17. Os armamentos terrestres e marítimos aumentaram em enormes proporções e a guerra de rapina de 14 e 17, que devia acarretar a hegemonia universal da Inglaterra ou da Alemanha aqui, ó, de novo, ó, Inglaterra e Alemanha, então de novo, é uma disputa imperialista entre esses dois para poder ver quem iria dominar o mundo. Exatamente. O cabeludo no nome é sarcasmo? Não, tá bom? Vai cagar, antes que eu esqueça. Com carinho, com amor e carinho, tá? Quase levou a uma catástrofe completa a absorção de todas as forças sociais pela voracidade do poder governamental. Engels soube, já em 1991, denunciar a competição das conquistas, a competição às conquistas, como um dos principais traços características da política exterior das grandes potências, ao passo que os malandrinhos do social-patriotismo, em 1914 e 1917, depois que essa rivalidade centuplicada gerou a guerra imperialista, disfarçam a sua solicitude pelos interesses expoliadores de sua burguesia com frases sobre a defesa nacional e a defesa da república e da revolução, etc. Basicamente, o que o Lenin está trazendo aqui é uma crítica à posição de alguns socialistas que vão defender a posição da guerra chauvinista, da Primeira Guerra Mundial, como um meio de garantia da sua soberania. Ele está criticando essa posição que é tomada por esses socialistas. Sinteticamente é isso. Bom? Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só confirmar para ver como é que funciona o esqueminha aqui. Ah, aqui, ó. São 6 capítulos. Aqui, ó. A gente já tá aqui. Tudo bem? Gente, perguntas, dúvidas por enquanto? Bem-vindo, Birutuber. Definição de chauvinismo. Patriotismo fanático agressivo, entusiasmo excessivo pelo que é nacional e menosprezo sistemático pelo que é estrangeiro. Entusiasmo intransigente por uma causa, atitude ou grupo. Essa é a definição. Só elogios mesmo, porque vi agora a live, tipo, puta que pariu, eles estão lendo Lenin explicando juntos. Claro, pô, a gente tem que ler Lenin, pô. Lenin é gostoso demais. Massa? Vamos continuar? Bora, vamos embora. Todas essas lives vão ficar no YouTube depois, tá, gente? Só pra avisar vocês. Vamos embora. O Estado, instrumento de exploração da classe oprimida. Para manter um poder público separado da sociedade situada acima dela, são necessários os impostos e uma dívida pública. Investidos do poder público e do direito de cobrança de impostos, escreve Engels, os funcionários, considerados como órgãos da sociedade, são colocados acima da sociedade. É o que ele vai chamar de burocracia, né? Basicamente, são os funcionários que vão fazer essa máquina azeitar e funcionar. O respeito livre e voluntário de que eram cercados os órgãos da sociedade patriarcal já lhes não bastaria, mesmo que pudessem adquiri-lo. Fazem-se leis sobre a santidade e a inviolabilidade dos funcionários,
que é justamente tentar criar esse mecanismo e colocar num panteão sagrado esses membros de funcionários do Estado burguês que vão servir como pessoas intocáveis, né? Você não deve mexer com as instituições, porque são eles que fazem a lei e a ordem, né? Já ouviram isso? Pois é, amigos, pois é. O mais insignificante agente da polícia tem mais autoridade que os representantes do clã. Mas o chefe militar de um país civilizado poderia invejar um chefe de clã, que a sociedade patriarcal cercava de um respeito voluntário e não imposto pelo cacete. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas tudo bem. Surge agora a questão da situação privilegiada dos funcionários como órgãos do poder público. O ponto essencial é este. Que é que os coloca acima da sociedade? Veremos como essa questão teórica foi resolvida praticamente pela Comuna de Paris, em 1871, e contornada por Kautsky em 1912, com o emprego de um processo reacionário. Como o Estado nasceu da necessidade de refrear os antagonismos de classe no próprio conflito dessas classes, resulta, em princípio, que o Estado é sempre o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, que também, graças a ele, se torna a classe politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de oprimir e explorar a classe dominada. Se a gente pensar, por exemplo, no que foi o processo de tomada do poder da Revolução Francesa, sinteticamente é isso, né? É a transformação da estrutura social política que existia no feudalismo para o controle da burguesia. E essa burguesia, controlando esse instrumento, vai conseguir utilizar esse instrumento para poder viabilizar seus interesses. Não só o Estado antigo... Calma. Tá certo. Não só o Estado antigo e o Estado feudal eram órgãos de exploração dos escravos e dos servos, como também. O Estado representativo moderno é um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital. Há, no entanto, períodos excepcionais em que as classes em luta atingem tal equilíbrio de forças que o poder público adquire momentaneamente certa independência em relação às mesmas e se torna uma espécie de arbítrio entre eles. Então isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo, porque o que ele está dizendo é, nesse processo de conciliação, de diminuição da antagonização das classes, vai chegar um dado momento que existe um certo equilíbrio, né? De que vai existir uma certa paridade, de que esse conflito ele vai estar amenizado, ele não vai estar conciliado, mas ele vai estar amenizado. E por isso esses funcionários do poder público vão ter um pouco mais de poder e de autonomia para poder tomar suas decisões e fazer políticas públicas. Como combatemos a burguesia? Digo no dia a dia, além de compartilhar conteúdos comunistas, se organize politicamente, meu jovem. Num partido marxista-leninista. Não adianta nada ficar compartilhando o link, vendo vídeo, isso é muito importante, isso é legal, obrigado, um grande beijo. Mas é preciso que a gente entre para a militância. É preciso que a gente se organize politicamente para poder viabilizar um processo social em que a gente vai conseguir trazer mais e mais pessoas para o nosso lado. É isso aí. O que precisamos para promover essa igualdade de poder no Brasil vai depender muito das condições, né? Das condições materiais e das condições de como está a luta de classes. E de como é que a classe operária está organizada, como a classe trabalhadora, aliás, está organizada, como a burguesia está organizada. Então vão ter momentos de equilíbrio e desequilíbrio, né? A gente pode dizer, por exemplo, que a partir de 2015, no Brasil, a gente tem um movimento de desequilíbrio em favor da burguesia, que estava organizada politicamente e que vai se aproveitar de uma crise cíclica do capital para poder impor as suas demandas, impor a sua linha de pensamento. Sinteticamente é isso. Exatamente. E outra forma de combater o capitalismo é você dar a famosa cagada remunerada, né? Exatamente. Não só o antigo Estado, o Estado antigo e o Estado feudal eram órgãos de exploração dos escravos e dos servos, como também... já foi essa parte aqui, né? Aqui já foi. Tais foram a monarquia absoluta dos séculos XVII e XVIII, o bonapartismo do Primeiro e do Segundo Império na França e Bismarck na Alemanha. Tal é, acrescentaremos nós, o governo de Kerensky na Rússia republicana, com a sua política de perseguição contra o proletariado revolucionário, no momento em que os sovietes já são impotentes em virtude de seus dirigentes pequeno-burgueses e a burguesia ainda não é bastante forte para os dissolver sem cerimônia. Então ele está dizendo aqui basicamente que o governo do Kerensky, que era o governo dos mencheviques, era o governo que estava criando essa estrutura e perseguindo linhas teóricas que fossem mais radicais.
Não, existem mudanças estruturais, né? De como é que a burguesia francesa vai tomar o poder no pós-revolução. Ela vai manter algumas estruturas de opressão, ela vai perseguir novos grupos, mas ela vai utilizar desses meios para poder se colocar e se garantir como classe dominante. Sinteticamente é isso. Vamos lá. Na República Democrática, continua Engels, a riqueza utiliza seu poder indiretamente, mas com maior segurança. Primeiro pela corrupção pura e simples dos funcionários, depois pela aliança entre o governo e a Bolsa, França e América. Uma forma da classe dominante conseguir garantir os seus interesses sendo cumpridos na política é justamente através do processo de corrupção. Por que a corrupção? Porque aquele cara que é funcionário público, que está inserido no poder público, vai poder, dentro da dinâmica do capitalismo, receber um dinheiro para fazer um lobby, por exemplo, e vai, nesse processo, viabilizar os interesses da classe dominante que está solicitando aquilo que está pedindo para ela. Então aí é sempre importante a gente lembrar, quando falar de corrupção, a gente tem que lembrar que existe um corrupto e um corruptor. Quem é o corruptor? Essa é a questão central, né? Atualmente, o imperialismo e o reinado dos bancos têm desenvolvido, com uma arte requintada, em todas as repúblicas democráticas, esses dois meios de manter e exercer a onipotência da riqueza. Se, por exemplo, nos primeiros meses da República Democrática na Rússia, em plena lua de mel, por assim dizer, do casamento dos socialistas revolucionários dos menchevistas com a burguesia dentro do governo de coligação, o Sr. Paltinsky sabotava todas as medidas propostas para refrear os apetites desenfreados dos capitalistas e as suas exações nos fornecimentos militares. Exatamente porque o que a gente está vendo aqui é um processo em que o controle do Estado pela burguesia é feito de maneira indireta, através do suborno dos funcionários do Estado. Massa? Vamos lá. Se, em seguida, o Sr. Paltinsky sair do ministério substituído naturalmente por outro Paltinsky da mesma marca, se vê gratificado pelos capitalistas como uma boa sinecura, rendendo 120 mil rublos por ano, o que significa isso? Corrupção direta ou indireta? Aliança do governo com os sindicatos patronais ou apenas relações de amizade? Qual é o papel desempenhado por Chernov e Tsereteli, Avksentiev e Skabielev? São aliados diretos ou apenas indiretos dos milionários concussionários? A onipotência da riqueza é tanto melhor assegurada numa república democrática quando não está sujeita a uma crosta acanhada do capitalismo. A república democrática é a melhor crosta possível do capitalismo. Eis porque o capital, depois de ter se apoderado dessa crosta ideal, graças aos Paltinsky, aos Chernov, aos Tsereteli e consortes, firmou seu poder de maneira tão sólida, tão segura, que nenhuma mudança de pessoas, instituições ou partidos na República Democrática Burguesa é suscetível de abalar esse poder. Exatamente porque esse poder está concentrado na mão desses funcionários públicos que estão sob o domínio direto da riqueza da classe dominante. Sinteticamente é isso. E aí ele ainda fala, né? Nenhuma mudança de pessoas, instituições ou partidos é suscetível de abalar esse poder, porque é um poder que está concentrado numa estrutura que está fora do Estado. Qual que é esse poder? É o da concentração dos meios de produção. É a concentração da riqueza na mão de meia dúzia de pessoas. Tá ligado? E é essa concentração de poder, é esse controle material que garante a dominação de uma classe dominante sobre a classe dominada. É isso que garante. Mais nada. É preciso notar ainda que Engels definiu o sufrágio universal de uma forma categórica. Um instrumento de dominação da burguesia. Peraí, deixa eu ver se tá... Não, tá certo. O sufrágio universal, diz ele, considerando manifestamente a longa experiência da social-democracia alemã, é o indício da maturidade da classe operária. Nunca mais pode dar e nunca dará nada no estado atual. É isso, né? Votar, no final das contas, não serve pra porra nenhuma, né? Não serve pra porra nenhuma. O negócio é importante disputar a institucionalidade, é importante a gente entender que a institucionalidade tem que ser disputada, a gente tem que disputar os cargos internos, mas não tanto visando uma vitória eleitoral e achando que essa vitória eleitoral vai nos garantir a superação do modo de sociedade que a gente está inserido. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer, porque o Lenin está trazendo aqui o limite da via eleitoral.
Porque sabe-se que o Estado sendo controlado pelas classes dominantes, pela burguesia, blá 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 blá, não vai ter um processo de desenvolvimento pleno desses elementos. Né? Pô, foda, né? Mas não é só votar inteligente? Então, você pode até votar no candidato melhorzinho aqui e tal. Que é isso, né? É o PCB, por exemplo, lançando as candidaturas. É o UP fazendo a mesma coisa. Partidos marxistas-leninistas que estão nessa batalha. A gente entende as nossas limitações, a gente entende os nossos limites, mas a gente tem que pautar o debate. Trazer essas contradições para a nossa realidade. Tá ligado? Por isso que em outubro é 21 na cabeça. É isso aí. Sofia, Gabriel Colombo, Gabriel Tavares, Raquel Luxemburgo, Professor Tito, todo mundo ripa na chulipa. Vamos que vamos. Os democratas pequeno-burgueses, do gênero dos nossos socialistas revolucionários e mencheviques, e os seus irmãos, e os social-patriotas e oportunistas da Europa Ocidental, esperam, precisamente, mais alguma coisa do sufrágio universal. Cadê aqui? Deixa eu só fazer uma... Mandar aqui um banzinho gostoso. Pronto. Pronto, maravilha. Banzinho bom demais. Vamos lá, vamos continuar. Mais alguma coisa do sufrágio universal. Partiram e fazem um novo partilhar da falsa concepção de que o sufrágio universal no estado atual é capaz de manifestar verdadeiramente e impor a vontade da maioria dos trabalhadores. Isso é mentira! Isso é mentira, cara. É simplesmente mentira. Porque essa vontade da maioria dos trabalhadores não é cumprida, por mais que ela possa ser eleita. Por quê? Porque não é precisamente o voto que vai definir esses processos. Quem define é quem tem o controle dos meios sociais de opressão, os meios de comunicação, os meios de opressão militar, de opressão ideológica, de tudo isso. É isso, né? Vamos continuar. Não podemos senão notar aqui essa falsa concepção e salientar que a declaração clara, precisa e concreta de Engels é desvirtuada a cada passo na propaganda e na agitação dos partidos socialistas oficiais, isso é, oportunistas, que vivem falando sobre essa possibilidade, né, de um socialismo democrático, de um socialismo, enfim, né, da via institucional, é isso aí, né, o Brasil feliz de novo, essa palhaçada toda. Demonstraremos mais amplamente toda a falsidade da ideia que Engels aqui repudia, desenvolvendo mais adiante as teorias de Marx e Engels sobre o Estado atual. Em sua obra mais popular, Engels resume nesses termos a sua teoria. O Estado, por conseguinte, não existiu sempre. Houve sociedades que passaram sem ele e que não tinham a menor noção de Estado nem de poder governamental. A um certo grau de desenvolvimento econômico, implicando necessariamente na divisão da sociedade em classes, o Estado tornou-se uma necessidade em consequência dessa divisão. Presentemente, marchamos a passos largos para um tal desenvolvimento da produção que a existência dessas classes não só deixou de ser uma necessidade, como se torna mesmo um obstáculo à produção, que é o modelo como o capitalismo está constituído, como ele está sendo elaborado. A opressão de classes ela é um problema para nós que estamos produzindo. Ela é um problema para nós que estamos tentando mobilizar e realizar uma nova sociedade, uma sociedade livre de opressões. A sociedade reorganizando a produção sobre a base da associação livre e igual de todos os produtores... perdão, pulei uma parte. As classes... Tô aqui, ó. As classes desaparecerão tão inelutavelmente como apareceram. Ao mesmo tempo que as classes desaparecerá... Ao mesmo tempo que as classes desaparecerá inevitavelmente o Estado. A sociedade, reorganizando a produção sobre a base da associação livre e igual de todos os produtores, enviará a máquina governamental para o lugar que lhe convém, o Museu de Antiguidades, ao lado da roda de fiar e do machado de bronze. Tá maluco, velho? Tá maluco? O Engels escrevia bem pra cacete, bicho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Muito bom. E é isso, né? Se o Estado ele é produto dessa tentativa de diminuição do antagonismo de classes, é inevitável que uma hora ele acabe. É inevitável que uma hora ele acabe porque o processo de revolução vai promover a superação desse processo. Claro que não é do dia para a noite, tem todo um processo para elaborar isso, mas isso é factível, né? Isso é passível de acontecer.
Na literatura de propaganda da social-democracia contemporânea, não se encontra essa citação. E quando reproduz esse trecho é, em geral, como quem se curva diante de um ídolo, como quem faz um ato de veneração oficial por Engels, sem o menor cuidado de refletir sobre a amplitude e profundeza da revolução que enviará a máquina governamental para o Museu de Antiguidades. A maior parte das vezes parece que nem sequer se compreendeu o que Engels entende por máquina governamental. Aí é o Lenin, né? Vamos dali nos reformistas. Ai, bom demais, hein? Bom demais. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vou parar aqui no capítulo 4. Tá bom? Nessa parte 4 aqui do capítulo 1, na verdade. Porque eu estou bem cansado. Tá bom? E só por isso eu não vou continuar. Então, gente, a gente continua na semana que vem. Essa live vai pro YouTube. E é isso aí. Leiam Lenin, Estado da Revolução. Tem no marxist.org. Vou deixar o link do PDF do site na descrição do vídeo para vocês virem lá. E aí manda o vídeo, né? Estudem, leiam e é isso aí. Bebam água. Gente, boa noite, sucesso. Até mais.